Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Seara Espírita. A você que nos acompanha pela Rádio Correio da Serra, 1230 AM, e também pelo nosso canal no YouTube M. Barbacena. Hoje estamos recebendo aqui Fernando Cruz. Bom dia, Fernando. Bom dia, Fredinho. Bom dia, ouvintes da rádio. Prazer estar aqui com vocês e obrigado pelo convite, Fredinho. Oportunidade do trabalho. Sim. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre o tema valorização da vida. Recorrentemente a gente volta a isso, mas sempre com enfoque, com reflexões diferentes para a gente possa nos entender, enquanto espíritos imortais, enquanto essa oportunidade que a gente tem aqui de viver e aprender. Mas antes da gente entrar no tema de hoje, vamos fazer uma oração. Neste momento a gente possa parar um instante, fechar os nossos olhos e pensar no nosso Pai de infinito amor e bondade, pensar em Jesus, nosso modelo e guia, agradecendo por essa vida, por termos oportunidades diversas de vivenciar o amor de Deus em nós, nos dando desafios, mas também muitas vitórias neste caminho de aprendizado, de busca pela felicidade. E possamos estar amparados hoje e sempre. E aproveitamos para rogar por todos os nossos irmãos em dificuldade, sejam eles encarnados ou desencarnados, nas mais diversas experiências, nas lutas terrenas e espirituais. Todos eles possam ser amparados. Que assim seja. Bom, Fernando, então hoje a gente está aqui, Voltando à conversa, a gente já teve essa conversa, como você lembrou, antes da gente entrar ao vivo. Alguns anos atrás, 4 anos atrás, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, para todos que queiram assistir os dois, porque há diferença em 4 anos. Se a gente fosse falar a mesma coisa, a gente não ia falar a mesma coisa, Embora acabe que o enfoque vai direcionando para outros aspectos, justamente porque 4 anos se passou e as nossas vivências, as nossas reflexões, o que a gente já buscou de conhecimento também, tudo isso interfere, a nossa própria vida interfere nessas reflexões, porque é tudo um constante aprendizado, e por isso que o Espiritismo é tão belo, porque ele justamente nos induz, e nos propõe essas reflexões. Mas para a gente iniciar a falar sobre isso, acho que talvez o enfoque hoje não seja necessariamente na valorização da vida como uma preservação ao suicídio, mas a valorização da vida como uma valorização da vida mesmo. Valorizarmos a vida. E assim reflete, logicamente, nessa preservação contra o suicídio. Mas quando a gente vai, então, pensar nessa vida, tem um versículo em João, que Jesus fala, que eu vim para que tenham vida e que tenham vida em abundância. E aí cabe a gente refletir, então, o que ele quis dizer com isso e o que é o nosso objetivo de vida. Para basear um pouquinho isso antes, também tem um trecho do livro Todos Precisam de Paz na Alma, de Raul Teixeira, que é do Espírito Benedita Maria, que fala: o tempo de vivência terrestre pede sempre que lhe demos um sentido útil e procuremos saber qual a razão de fazermos o que fazemos e de ser o que somos, pois não há nenhum significado passarmos tanto tempo pelas experiências do corpo biológico sem que tenhamos consciência de sua razão. Então, é uma reflexão para nós sabermos o que a gente está aqui, Por que a gente está aqui vivendo, por que a gente está aqui encarnado. E o Espiritismo nos traz, nos dá luz a isso, nos dando um objetivo principal, que é encontrar a felicidade, evoluir, fazer parte desse processo de evolução. A gente reencarna porque o espírito precisa passar por diversas experiências para evoluir e assim chegar à perfeição, e com a perfeição a felicidade plena, embora a felicidade seja possível hoje, de uma maneira mais comedida do que seria no futuro, mas é possível. Então a gente tem que entender esse objetivo. Então a gente está aqui para evoluir. E para evoluir, a gente tem que encontrar com Jesus, quando ele fala que ele vem trazer a vida em abundância.
porque não é essa vida que a gente tem. É tanto que o versículo inteiro é: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, vida em abundância. Porque ele não vem para tirar nada. O ladrão vem e nos tira alguma coisa, né? Ou seja, a vida, ou seja, algum bem material, mas Jesus não, ele vem para nos dar. Ele vem para servir. E quando a gente se alinha com Jesus, a gente também passa a ter uma vida de servidão, servidão a outros, servidão a nós mesmos, e assim a gente consegue encontrar a felicidade quando a gente se alinha ao que Jesus nos ensinou. Mas aí é só uma introdução, e aí eu vou passar para o Fernando, senão eu falo muito. Ô, Fredinho, tá dentro. É que a gente não programou nada antes, né, Fredinho? Eu até vi agora de manhã que a gente já havia falado sobre o tema. E quando a gente falou sobre o tema, foi com um enfoque na prevenção do suicídio, a gente falou realmente sobre essa questão da vida como um movimento em relação ao outro. E ao outro no sentido muito amplo, porque a verdadeira religião é a religião cósmica universal do amor. E o amor é um sentimento de expansão. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele. E essa expansão é ir em direção ao outro. Essa é a vida em abundância, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre vida, porque quando a gente fala sobre... Não vamos falar hoje sobre suicídio, mas você tocou nesse assunto. Eu acho que às vezes a gente tem uma abordagem muito errada de falar de prevenção do suicídio, prevenção da morte. Não é prevenção da morte, não é prevenção do suicídio. É valorização da vida. É explicar o que é vida, o que é movimento, né? Para exatamente evitar todas essas atitudes nossas que são anti-luz, né? São contrárias ao movimento e que nos congelam na culpa, nos congelam no espaço-tempo, nos congelam na mágoa, nos congelam nas verdades exteriores, quando Jesus falou que a verdadeira igreja, o verdadeiro templo está dentro de nós. E isso é um movimento anti-vida. O suicídio é só uma decorrência, né? É o efeito de uma causa muito anterior. E aí, Fredinho, aliado a essa proposta sua, eu vou pedir licença aqui hoje para falar um pouquinho de Sêneca, que foi um filósofo à época de Jesus, um filósofo estoico, porque o Espiritismo ele tem essa tríplice característica, né? Ele é uma ciência, é uma religião que nos coloca para nos religarmos com a fonte criadora, com a fonte de tudo, e é também uma filosofia. E quando a gente fala de valorização da vida, a gente está falando de aspectos psicológicos, e a psicologia nasceu da filosofia, que é exatamente essa reflexão sobre nós mesmos. E também, Fred, propor aqui uma breve digressão desse livrinho aqui do Espírito Hamed, Os Prazeres da Alma, no capítulo Desapego. Porque muitas vezes o que nos leva à questão do sofrimento, ao congelar esse movimento de vida, é exatamente o apego nosso. Então, dentro disso, acho que a gente pode começar aqui, né, Fred? Você quer falar mais alguma coisa? Não, pode iniciar. Pode. Então, a primeira coisa, quando a gente fala de valorização da vida, isso vem lá em Sêneca, e vai dialogar aqui com o capítulo de desapego do Hamed, é capacidade de lidar com as adversidades, né? Quando a gente fala de valorização da vida, a gente não quer falar da questão suicida, né? Mas a gente vê hoje uma população muito frágil, né? Nós estamos muito fragilizados, e aí a gente vai desenvolver esse tema. E, em parte, por conta da nossa má educação, a gente tem muito pouco entendimento sobre Deus, menos entendimento ainda sobre nós mesmos, e não sabemos nada do que viemos fazer aqui, nem para onde vamos, nem onde estamos, a maioria está perdida. E aí vem a grande questão da matéria, né? A questão da matéria, que é muito boa, é bom você ter as coisas, é bom a gente ter uma internet para a gente conversar aqui, um plano de saúde, uma caminha quente, né? Uma conta, uma luz, um carro, é lógico que é bom, a gente precisa se alimentar, isso é básico, mas não é só isso. E aí, quando a adversidade bate na nossa porta,
a gente age de uma forma muito egoísta. Muitas vezes o pensamento é por que eu e não o meu vizinho? Por que eu e não ele? Né? Já vem aí a primeira questão do egoísmo e a gente se revolta e muitas vezes transforma uma coisa pequenininha em uma coisa muito grande ou transforma a dor em sofrimento, que é esse acréscimo neurótico, né? Porque desde o momento que a gente dá o primeiro respiro, o primeiro choro, gente, aquela ampulheta da vida de areiazinha, ela já é virada. A areia começa a escorrer. Então, estar encarnado é estar sujeito às adversidades. O nosso corpo está envelhecendo, né? Junto com o envelhecimento das doenças, nós perdemos entes queridos, temos contratempos financeiros, perdemos o emprego, temos medo de perder o emprego. E quando a gente não sabe lidar com a adversidade, ela vem, a gente simplesmente se perde, a gente se revolta. A gente não tem aquele pouquinho mais de paciência, né? Aí é aquela história do Romeu e Julieta, né, Fred? Tem aquela história de amor que era para ser uma história linda de superação, em que o Romeu toma um veneno falso, né? Para ficar um tempo morto, para que esqueçam dele, para que ele e Julieta possam fugir juntos. E por um erro de comunicação, quando a Julieta chega perto do Romeu, ela entra em desespero, ela não consegue esperar um pouquinho mais. E acha que o Romeu estava morto, então ela pega uma adaga, vai lá e se mata. E cai ao lado de Romeu. Romeu, por sua vez, acorda, vê Julieta morta, entra em desespero, não consegue esperar um pouquinho mais, vai lá e toma um veneno e morre. Ou seja, os dois mataram-se porque não souberam esperar um pouquinho mais. E se você tiver que esperar a vida inteira, espere, né? Esse mês agora eu vou estar fazendo 45, Fred. E eu brinco com o pessoal que, meu Deus, passou ontem. Eu tenho lembranças de quando eu tinha 2 anos de idade, uma coisa incrível. Isso foi outro dia. Então passa muito rápido, gente. E a gente tem que ter essa vida em abundância que você falou, né? E aí vem o Jesus e fala: todo aquele que quiser se salvar, negue-se a si mesmo e me siga. Pois aquele que não seguir-me, que não carregar a sua cruz, não é digno de mim. Jesus fala isso. Isso aí é um tratamento psicológico tremendo. Que quando ele fala do negar-se, é negar-se ao ego, né? Deixar o ego de lado, entender as adversidades da vida como um aprendizado, né? E pegar a cruz ela tem um duplo sentido, né? Porque quando você vê a cruz de frente, Cristo crucificado, que é o que tem muito em muitas instituições, eu tenho um crucifixo aqui, o Cristo crucificado, a gente vê o sangue, a gente vê o abandono. Cristo foi abandonado, né? Pedro negou Cristo 3 vezes. Ele estava lá sozinho no momento. A gente vê infâmia, porque morrer na cruz era uma morte infame, só para criminosos. Tanto que o Cristo estava ao lado dos ladrões. A gente vê a derrota na carne. Mas quando você olha para o outro lado da cruz, você vê que muitas vezes a derrota da carne é a vitória da alma, quando você nega o seu ego, nega os seus desejos e faz a vontade do Pai, porque o estar encarnado é um processo de experiência. Então, por mais que você tenha errado, você aprendeu alguma coisa. E muitas vezes a gente pega esse aprendizado e joga fora e se revolta. Quando você olha para o outro lado da cruz, representa a vitória sobre si mesmo e sobre as ilusões, as fantasias do mundo, né? Quando você olha para o outro lado da cruz, você passa a ressignificar todos os traumas que te tomaram e perceber que você não é o que te aconteceu ou o que te acontece, mas você é conforme aquilo que você resolve significar, ressignificar. Você é o valor daquilo que te aconteceu, que te acontece. É como você vai passar por aquilo, né? E aí o trauma, muitas vezes, ou ele te derruba porque você se revolta, ou ele te deixa mais forte. E com Cristo, né,
a gente fica mais forte, porque ele mesmo falava que o jugo dele é leve e o fardo é bem mais suave. Então, esse é o primeiro ponto, Fred, de valorização da vida. A gente tem em mente que a gente está num plano impermanente e imortal, que as adversidades virão. Mas a gente não tem que ficar com medo das adversidades, mas sim estar vigilante de saber passar por elas com um pouco de força. Essa força está exatamente no Evangelho, que é esse tratamento psicológico que o Cristo nos deu, né? Sim. E é interessante alguns pontos que você levantou, né? E não sei se vou relembrar todos, mas essa questão, né, justamente da nossa educação um pouco deficitária nesse sentido da fé, né, da espiritualidade, independente da religião, mas da nossa própria vivência, nos gera um direcionamento à matéria e à espiritualidade, e gera essa fragilidade, né, porque se a gente não tiver justamente uma base sólida em relação à nossa fé, à nossa própria vida, não que você tenha que ter uma fé, né, mas você tenha uma certeza em bem viver, né, buscar essa vida em abundância, você acaba nos desafios da vida cedendo a eles e muitas vezes abrindo mão da própria fé que antes você tinha. E aí cabe a gente refletir um pouco sobre essa nossa educação quanto a nós mesmos, né? Da gente buscar aprender um pouco sobre nós e refletir sobre isso e principalmente tendo esse olhar, né? Porque a gente entende, então, né, que Deus é infinito amor e bondade, que é a justiça perfeita, mas a gente não traz isso para a nossa vida, e aí se ele é perfeito em tudo isso, quando acontece, entre aspas, uma injustiça conosco, a gente já desacredita de Deus. Tanto que Deus não comete injustiças, né? E aí isso não está solidificado em nós, porque a gente só sabe. Né? A gente sabe sem realmente interiorizar esses ensinamentos que Jesus deixou para nós, né? Então, se a gente tem que buscar justamente refletir sobre isso e aprender sobre isso. E aí cabe a gente sair um pouquinho desse mundo. E tem André Luiz, né, nos fala, na Agenda Cristã, busquei agir no bem enquanto você dispõe de tempo. É perigoso guardar uma cabeça cheia de sonhos com as mãos desocupadas. E aí é um pouquinho do que a gente vive hoje, né? A gente vive cheio de sonhos, mas trabalhar, né, botar a mão na massa para que aquilo aconteça, acaba que é um problema, né? A gente vive no mundo ilusório da matéria, sem colocar a mão na massa espiritualmente. E aí, às vezes, esse mundo nos falta e aí a gente vê desorientado. E é natural a gente ver isso, né, dentro da sociedade como um todo. E hoje, principalmente com as redes sociais, a pessoa se envolve e vive num mundo ilusório. E na própria vida, ela vai vivendo só por viver, para busca daquele bem material, ou vive ainda mais perigosamente, né, nas redes sociais, vivendo, projetando a vida na vida de outra pessoa, num pedaço da vida de outra pessoa, que só aquilo que ela mostra. E aí chega um momento que a vida nos cobra um despertar. E esse despertar vem justamente essas crises, né? E a pessoa se vê desorientada porque ela não tem a vida em abundância que Jesus nos propõe. E aí ela perde o chão e muitas vezes ela pode ter orientação ou não, né? E aí muitas vezes ela retorna a seu templo, né? A casa espírita, a igreja, para buscar se reaproximar de Jesus. Quando é feito isso, né, é um passo muito bom, né, importante para se reencontrar, mas muitas vezes a pessoa não tem forças para isso. E aí, para chegar também no ponto final que você falou, né, da gente se doar ao outro, e aí largar a mão do egoísmo. E nesse ponto, aí eu trago né, o ensinamento principal de Jesus, né, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, de uma maneira resumida. E o amor a si mesmo, né? Joana de Ângeles fala que na impossibilidade da gente compreender Deus e amá-lo plenamente, que a gente comece do contrário, né? Que a gente comece nos amando. E aí eu gostaria de passar justamente para a gente falar um pouco desse amor próprio, como a gente desenvolver esse amor próprio, não egoísta, mas a gente se entender e assim a gente conseguir, né, viver plenamente.
Esse é um outro ponto que trazido pela nossa proposta hoje, trazido por Sêneca, né? Quando ele fala da busca pela felicidade. Ele fala que a gente gasta muita energia sendo uma outra pessoa, dissimulando ser o que não é. E isso nos gera muita dor. Isso nos gera um distanciamento de nós mesmos. E aonde que está o problema nisso aí dentro do que a gente está abordando? Se você se distancia de você mesmo, você se distancia do movimento de vida, que é um movimento em direção ao outro. O outro não é só o seu pai, sua mãe, sua mulher, seu irmão, não. O outro é o outro mesmo. Né? Tanto que a máxima evangélica, o resumo das leis é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, você não dá aquilo que não tem. Se você dissimula ser uma coisa que você não é, você não tem um contato com você, não tem a possibilidade de se amar, e não se amando, que você é a primeira escola, você não vai conseguir amar o outro. E em não amando o outro nunca vai ser o seu próximo. Amar o próximo como a si mesmo. Então, não vai ter próximo, vai ter um outro. Morreu, adoeceu, antes ele do que eu, né? A gente vai viver essa vida egoísta, né? Ah, queimou Pantanal, que queime. Aqui em casa, se a minha grama estiver verde, tudo bem, mas você está respirando ar poluído. A gente estava falando no Selu, estudando Missionários da Luz, capítulo 4, por isso que eu estou lembrando aqui que a gente está fazendo esse estudo. Missionários da Luz, capítulo 4, né? A questão do vampirismo, que André Luiz fica espantado como esse processo obsessivo se opera. E aí o instrutor, o Alexandre, fala para ele, mas por que surpresa? Vocês estão confinando animais e comendo animais. Isso para a gente é impensável, ficar sem comer carne. Mas na ética do amor cósmico universal, em última análise, é um canibalismo. Você está comendo um mamífero. Ninguém come um cachorro, mas come um porquinho. Eu adoro um torresmo. Então é uma coisa que eu tenho que trabalhar em mim. Porque no final das contas, a diferença entre o cachorro e o porco ela é uma convenção social. A religião cósmica do amor, na direção do outro, transforma o outro em próximo, e o animal também é o nosso próximo, assim como a natureza, eu estou consumindo uma carne como a minha. Então, voltando aqui ao assunto, para a gente não ficar viajando demais, né, Fredinho? Vamos pôr o pé no chão. Gastar energia sendo outra pessoa. Leia-se. Facebook, Instagram, likes, curtidas. Essas notícias horrorosas que a gente estava comentando aí, que está no UOL, no Estado de Minas, jornais respeitados, aqueles feedzinhos, né? Falando assim de relacionamentos interpessoais como se fosse jantar para almoçar, uma coisa uma banalidade, né? Nós nos coisificamos a todo tempo para preencher o quadrinho das morais do mundo, os quadrinhos de felicidade, só que a felicidade ela não está no outro, ela está no encontro interno. Porque sem você se encontrar, você vai ser um ser perdido, e Jesus disse, cegos a guiarem outros cegos, e um cego que guia o outro vão todos para o mesmo buraco. Então a gente passa muito tempo dissimulando quem a gente não é, né? A Valéria, minha esposa, estava falando de um caso interessante que ela encontrou um conhecido outro dia, e estava num carrão, um carro muito bacana. Diz ela que ela notou que ele até baixou o vidro e ficou assim meio que posando, sabe? Na linguagem popular hoje, amostradinho. Então, assim, é uma fuga de si mesmo. A gente quer se valorizar pelo que a gente tem, não pelo que a gente é. Ter é muito bom, não é o problema. O problema é quando a gente quer ter, inclusive, uma personalidade que não nos corresponde. Aí você vê as mulheres sensualizando demais, né? Os homens tratando o corpo como um fim, não como um meio. É lógico que a gente se cuida, a gente faz uma dieta. Aí a gente vê essa cultura do cancelamento em que nós estamos, né? Dizem da lacração, né? Que você posta fotos de efeito lá,
ou você, para ganhar likes, ou você está num almoço ou num jantar. Quantos jantares, Fredinho, entre casais nós vemos que os dois estão no celular, ilhados. Às vezes o relacionamento não está nem tão bom assim. Aí, de repente, dá um link na mulher, ela pega a foto, faz aquele selfie, sorri, tenta pegar o prato, a mesa, para mostrar que aquele restaurante é relativamente bom, caro. Fala, eu com meu mozinho, tira a foto e volta os dois para o celular, numa ilha. Que movimento você está tendo em direção ao outro? Seu marido, sua mulher. Quanto você está fazendo dele um próximo? E aí o tempo passa, de repente percebe que são dois desconhecidos, não nutriram a relação com a proximidade, com o movimento da vida em direção ao outro, e o casamento perfeitamente viável termina, porque de repente são dois desconhecidos, carentes, que procuraram, às vezes, numa terceira pessoa suprir esse relacionamento. Ou o outro lado da moeda, aquela pessoa que está em casa na fossa, vai ficar olhando a vida dos outros ao invés de cuidar da própria vida no Instagram, no Facebook, aquilo tudo é uma mentira. E vê lá, eu com meu mozinho feliz, e percebe, nossa, eu aqui sozinho, sem nenhum relacionamento. Mas às vezes você tem a possibilidade de ser muito feliz do que aquela foto falsa, daquela realidade falsa. Felicidade a gente não mostra, a gente vive. Então a gente vê aí muitos artistas levando muitos jovens, muitas pessoas a uma moral do mundo completamente equivocada, né? Induzindo muita sexualidade, o consumismo, como fórmulas da felicidade. Mas aí eu pergunto, Fred, que felicidade é essa, já que o destino do corpo é a terra, é o pó? Que felicidade é essa, Fred? Nós que somos seres multimilenares reencarnando, eu vim para cá, eu não trouxe nenhum bem material comigo. Tudo que eu tenho, eu conquistei com o meu trabalho e vai ficar aqui. Então, eu tenho que dar o valor que ele merece, que é de utilidade para o crescimento do espírito só. Tudo além disso é egoísmo, não é o necessário. E quando eu acumulo demais, eu deixo de dar ao próximo, né? Ou seja, eu deixo de fazer um próximo e ele fica um outro. O famoso morreu antes ele do que eu. Não interessa o problema do outro. E nisso a gente vai continuar no mundo de provas e expiações, vibrando como seres primitivos. E para finalizar, Fredinho, é muito difícil, é desgastante. Você despende muita energia tentando ser aquilo que você não é. É o inferno para o ser humano. E aí vem o sintoma. Vem doença de pele, vem a depressão, vem a ansiedade, quem sabe, às vezes, até um processo cancerígeno, doenças sérias, que é o seu eu interior refletindo, adoentado no corpo, chamando para a vida. Porque tudo, gente, que não é vida, que não é movimento, que não é ir em direção ao outro e fazer do outro próximo, é um movimento que adoece. E uma hora ou outra esse adoecimento reflete no corpo, né? Reflete na mente. Por isso que o mundo está tão insano, né? No final das contas, a gente quer ter o like, a gente quer estar na coletividade, mas de uma forma muito egoísta, muito individualista. Quando, na verdade, a gente deveria fazer o movimento inverso, que é viver a nossa individualidade, saber que cada um tem o seu próprio caminho, né? E que toda a adversidade é passageira, porque nós estamos aqui para experienciar, não para sermos punidos, né? E assim, vivendo um procedimento ético, ser coletivamente um sujeito mais integrado, menos egoísta. Então essa, eu acho que agora quem falou demais fui eu, né, Fredinho? É interessante que você falou das redes, né? Que há um tempo atrás até tinha vazado de uma dessas blogueiras que é tudo roteirizado, né? Ela tem o roteiro do dia, desde manhã até de noite, tudo que ela vai postar detalhadamente. Então, horário tal, tem que postar foto do almoço, tem que postar com a minha filha fazendo isso, tem que postar com não sei quem fazendo isso. Então, é tudo roteirizado, é tudo uma mentira, né? Gerando esse engajamento, gerando essa imagem que muitas vezes a gente projeta, né?
Só uma coisa, Fredinho, no outro dia teve um que postou, a gente vê isso no Estádio Minas, no UOL, né? Acho que a pessoa perdeu o filho, uma coisa séria. Aí teve tempo a gente fazer um vídeo chorando. Assim, você está num velório, você não consegue nem vivenciar autenticamente um sentimento de dor, significar aquela perda, porque você já tem que postar aquilo lá chorando. Ou perdeu dinheiro também, você vê uns que perderam dinheiro, fizeram investimento errado, começa a chorar. Ou seja, quanto apego, né? Como é que está perdido todo mundo, né? Só isso, fecha parênteses. E justamente esse apego, né, esse ego, porque as pessoas nas redes sociais buscam justamente, na verdade, falsamente, se integrarem à sociedade, mas na verdade estão buscando aceitação. Porque elas não estão se integrando à sociedade. Elas estão buscando o reconhecimento de si mesmo. E esse reconhecimento não deve partir dos outros, deve partir de si mesmo. Então, não adianta estar lá 1 milhão de curtidas, de todo mundo te aplaudindo, se você não se aceita, se você não se reconhece. E aí, muitas vezes, 1 milhão de likes em cima de uma realidade projetada. Então, na verdade, o povo não está aplaudindo você, está aplaudindo uma imagem que você está projetando para os outros. E aí, o reconhecimento, né, essa integração que a gente busca, falsamente nas redes sociais, na verdade, ela vai existir quando a gente busca justamente se encontrar o próximo, de verdade, né? Quando a gente sai do nosso mundo e vai ao encontro do outro. Aí sim a gente vai, ao pouco, se integrando à sociedade, vai sendo aceito e se aceitando nesse processo, né, de troca, porque é na troca justamente que a gente vai ver, muitas vezes, o que a gente faz de equivocado, o que a gente faz de certo, a gente vai ter esse feedback, né? Feedback da sociedade. Por isso que a sociedade é uma lei de Deus, né? Porque ela serve justamente para a gente trocar experiências e assim evoluir. Eu me isolo, né? E só me mostro, né? Eu não interajo, eu só me mostro para a sociedade. Eu não estou cumprindo esse papel de evolução e aí eu estou me afastando. É a mesma coisa que você falou do casal, né? O casal não se conversa. É a gente não conversando com nós mesmos. A gente se isola, né? E aí a gente vai buscando diversas fugas, né? Não só as redes sociais, mas as drogas, o álcool, a sexualidade, né, exacerbado, porque a gente não se encontra. E a gente não se encontrando, a gente busca preencher esse vazio em outras coisas diversas, porque a gente não quer parar para pensar, né? A gente não quer refletir sobre nós, e é necessário. Mas se a gente não se amar, não entender o que a gente fica complicado, né? Fica complicado a gente justamente amar o próximo, né? A gente, como você falou, a gente não dá o que a gente não tem. Então é necessário a gente fazer esse processo, né, de interiorização, para que a gente possa se amar, né? Como você falou, né? É uma coisa universal, é uma coisa necessária. E vai gerar adoecimento quando a gente não pratica, quando a gente não faz essa mudança, porque é contrário ao que Jesus, o que Deus quer de nós. Então, ele vai justamente provocar a doença para que a gente reflita. A gente não reflete no amor, reflete, infelizmente, na dor. Mas é isso. É aquilo que a gente sempre fala, que às vezes choca as pessoas. Jesus não quer bonzinhos. Isso é um grande equívoco seu tentar ser bonzinho. Tentar ser bonzinho é um escapismo, é uma fuga de você mesmo, porque bom ninguém aqui é. Se fôssemos, não estaríamos no mundo de provas e expiações. Falaram para Jesus, meu bom homem. Jesus mesmo falou, opa, bom, bom só o Pai. Olha que prova de humildade. Era Jesus, o Espírito perfeito. Então, isso é muito perigoso, inclusive em meios religiosos. Aquela afetação de você ser bonzinho, de você tentar ser uma coisa que você não é. E se você tenta ser uma coisa que você não é, você foge de você mesmo, porque você perde a oportunidade de ter um contato sincero com seus conteúdos, né? E aí um belo dia isso explode. Nossa, mas fulano era tão calmo, explodiu desse jeito, explodiu porque não aguentou represar mais a coisa. Ou explode numa depressão, explode numa crise neurótica, qualquer coisa que seja. Você vai fazendo sintoma, você vai represando aquele afeto, aquele conteúdo. E se você não tem esse contato saudável, esse movimento de vida, que também isso é movimento de vida, você tem um movimento de morte. O que é morte? Deixar tudo represado, e construindo aquele paredão,
e construindo aquele personagem, uma coisa que você não é, e ir travando todo o movimento de vida em prol de uma coisa que vai passar e que para o seu espírito não vai te acrescentar em nada. Acrescenta só para o ego, que é o que vocês estão vendo aqui, o Fernando de Almeida Cruz e o Fred Zille, egos. Mas amanhã a gente desencarna, assume outra personalidade, e o que importa, que é o conteúdo, a gente não cuidou. Né? E aí nós vamos chegar no terceiro ponto, Fredinho, das propostas de Sêneca, que a gente sabe hoje o enviado do Cristo, né? Um desses enviados, a respeito da felicidade, que é não jogar o tempo fora, não gastar o seu tempo com coisas fúteis, porque o tempo, gente, é um dom muito precioso que Deus nos deu. E nós aqui encarnados, nessa dimensão ainda muito materializada, vivenciamos o tempo. Aquilo que a gente brincou, né, Fredinho, no início. Quando você nasce, já vira uma ampulheta e a areiazinha começa a cair. Então, o que você que está aí nos ouvindo encarnado está fazendo de útil com o seu tempo? Porque se você está nas redes sociais aí procurando like, ou vendo como é que os outros estão se comportando para você tentar fazer igual, como modelo de felicidade, você está perdendo o seu tempo e criando em você infelicidade. Os espíritos já falaram, a felicidade não é desse mundo. Não é um mundo feliz, é um mundo de provas e expiações. Mas não quer dizer que você também precise passar o resto da sua vida sofrendo. Porque muita da nossa infelicidade a gente cria. Então, a verdadeira felicidade, ela passa pelo mundo íntimo. E por como nós gastamos o nosso tempo. E aí, Fredinho, relembrando o leitor, quem está nos ouvindo aqui, ó, Os Prazeres da Alma, do Hamed, ele tem um capítulo aqui que trata exatamente do desapego. Que é interessante que os budistas falam que a causa primeira de todos os sofrimentos é o apego, inclusive o apego a quem nós somos. O apego às memórias de dor ou de prazer. Olha só que interessante. Porque se eu me apego à memória de dor, eu me torno traumatizado. Lembrando que traumas irão acontecer. A gente vê alguém que a gente ama num caixão não é uma experiência fácil. Isso é um trauma. Mas o que você vai fazer com aquele trauma? Transformá-lo numa memória de dor ou num ensinamento que tudo passa? Eu perdi já muitos entes queridos que eu queria ter dito algumas coisas para eles. Queria ter vivenciado algumas coisas com eles. Não consegui. Mas eu tenho outros entes queridos encarnados. Então eu vou tentar viver com eles tudo que eu não vivi com os que foram, porque o tempo passa muito rápido, amanhã pode ser eu. Então isso é significar a memória. Não transformá-la numa memória de apego, de lamentação, mas de vida. E o outro problema também é o apego à memória de prazer. Ou seja, desperdiçando nosso tempo. Porque se eu me apego a uma memória de prazer e a felicidade não é desse mundo, nenhum prazer é permanente, ele é transitório. E aí, Fredinho, as viciações. Porque eu me torno um ser constantemente à procura de prazer, de likes, de curtidas, de validações pelo mundo externo, de aplausos. Nossa, que frase bonita que você postou no Facebook, no Instagram, no Twitter, né? Nossa, que foto, que lugar legal que você conheceu. Às vezes você nem preocupou em curtir o lugar. Você não lembra nem do cheiro do local, porque tirou umas 500 fotos para postar umas 2 ou 3. Não viveu. Será que é a foto que é mais importante? E nesse processo a gente vai se apegando às memórias de dor, nos tornando traumatizados, ou às memórias de prazer, nos tornando viciados. Ou seja, até disso a gente tem que desapegar. Daí o Cristo fala, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, ou seja, a sua dor, não a transforme em movimento e siga-me. Quer dizer, movimente-se. Não fique parado, você tem que andar. Então, é uma reflexão que a gente chama aqui a todos, o que temos feito de útil para o nosso ser, com um bem tão precioso que nós temos, que é o tempo. Porque nós estamos num mundo transitório, impermanente,
imortal. Todos nós passaremos, portanto, o tempo é algo precioso, já que a gente está aqui para experienciar. Tem muita gente apegada à memória de dor porque se arrepende de certas experiências. Nossa, eu não deveria ter bebido tanto, eu não deveria ter traído, eu não deveria ter mentido, eu não deveria ter seguido essa profissão, eu não deveria ter me envolvido com essa pessoa que ela me traiu, um amigo, tem traições de amigos, que é terrível. Mas isso passou, gente. Isso passou. A questão é o que você vai fazer com essa experiência. Você vai ficar apegado à memória de dor ou à memória de prazer, querendo viver isso constantemente, ou você vai tornar isso um movimento de aprendizado, porque nós estamos aqui para aprender, e ser um ser humano melhor com isso. E aí é isso. Esse é o terceiro ponto, Fredinho. Tudo bem. É viver o presente, né? Jesus nos chama a atenção, né? Porque o passado, justamente como você falou, nessas experiências, e o futuro, Deus proverá, né? No sentido que tiver que acontecer na nossa vida, né? Deus está no comando e isso vai acontecer, mas o que importa é o presente hoje, né? A gente viver ativamente hoje. Porque muitas vezes a gente perde justamente, né? Agarrados ao passado ou preso a um futuro que não vai existir, a gente não vive e não se prepara. Tanto para passar por novas experiências, como você falou, que irão se repetir, é natural que essas experiências se repitam na nossa vida, né? As experiências de dor, essas experiências de alegria vão se repetir algumas vezes, até para a gente aprender a lidar com ela de uma maneira equilibrada, e aí a gente fica apegado a isso, não se prepara justamente para viver isso de forma equilibrada. E às vezes a gente projeta tanto no futuro que a gente vive preocupado, e aí vem as crises de ansiedade, vem diversos problemas hoje, estão muito comuns hoje, né? Porque as pessoas nesse mundo acelerado ficam projetando muito o futuro, e aí dá as crises de ansiedade e não se preparam para o presente, no presente, porque é aqui que a gente vai se preparar. Se esse futuro, por acaso, acontecer, o que conta é o que a gente fez hoje, não o que vai acontecer no futuro. E aí a gente se perde nisso. E é importante nessa construção dessa valorização do tempo, né? Porque é no presente que a gente valoriza o tempo, porque a gente está aqui trabalhando. Né? Eu lembro, quinta-feira, né, lá no nosso estudo, a gente estava falando justamente de Deus e dessa relação com o amor, e que é trabalho, né? A gente tem que trabalhar. E é ocupação útil, né? O Espiritismo nos traz que trabalho é toda ocupação útil. Não é o trabalho remunerado, é a gente estar sendo útil naquele momento. Então, a gente pode estar trabalhando fisicamente e não sendo útil. Então, a gente está jogando nosso tempo fora, né, no nosso serviço. A gente tem que estar ali empregando, se dedicando àquele serviço de uma maneira útil, né? Se empenhando. E assim, na nossa vida, em família, na nossa vida em sociedade, a gente tem que se dedicar a ser útil a cada instante. E é natural, né, muitas vezes, que nessa dificuldade de romper esse apego a nós mesmos, né, a gente ter essa dificuldade. É natural, mas que a gente tem que se forçar a isso, né? A gente tem que sair dessa inércia que a gente fica. Você mesmo falou lá, né? Quando a gente vai iniciar alguma atividade, a gente sai da inércia. A gente vai correr. A gente tem que fazer um impulso maior no início, depois que a gente entra no movimento, a gente vai mais fluido. Sempre uma resistência, né? Rompe a resistência. Porque isso é natural, né? A gente já sabe, a gente falou lá nisso, a gente conhece Jesus, a gente conhece tudo que é bom, né? Se eu fizer o bem, vai ser muito bom para nós. Só que a gente tem essa resistência de fazer o bem ainda, porque a gente está muito agarrado ao mal que a gente cometeu por diversas encarnações, porque a gente é um espírito realmente imortal, então a gente tem essa resistência, mas a gente vai rompê-lo com perseverança, com boa vontade e disciplina. É aquela frase, né, Fred? Para baixo todo santo ajuda, né? Então, para a gente fazer coisa errada é fácil. Agora, para fazer diferente, fazer o certo, tem a resistência, porque a gente não criou o hábito. A gente tá. Por isso que fazer o errado, destruir, é muito mais fácil que construir, né? E toda vez que você tenta fazer algo diferente para melhor, parece que há uma resistência da psicosfera do planeta mesmo para te manter ali, né? Naquele ciclo vicioso.
Ou seja, você vai repetindo, como você mesmo falou, repetindo, até conseguir elaborar aquela experiência. E quebrar com essa lei da inércia, né? Romper essa resistência e evoluir. Isso mesmo. E aí, nosso tempo está quase ao final, Fernando. Não sei se tem mais algum tópico do abordarmos, então vamos lá. Tem um pequenininho, então, que eu vou falar rápido, que é sermos naturalmente humanos. O que é isso? É exatamente uma síntese de tudo que a gente disse. Ser natural é ter consciência da sua finitude. É ter consciência que você não deve trabalhar para ser um ser bonzinho, mas um ser da consciência. Que a partir do momento que você tem consciência de você mesmo, a bondade ela é natural, gente. Porque o amor ele é um grande guarda-chuva, é o que a gente falou até na quinta, né? É a força de coesão. Isso é Joana de Ângeles que fala. A criação, a matéria-prima da criação é o amor. O que é amor? É coesão. É você transformar, é perceber o outro e transformar o outro em próximo. E o que é adoecimento? É tudo que foge disso. A regra é simples. Então, Sêneca já falava isso, ó. Ele é contemporâneo de Jesus, né? O amor é essa energia em expansão e de coesão. O amor é a única essência no mundo em que você se dividindo, ele se multiplica. Então, o que é um ato de amor, né? A gente fala, o que é um ato de amor, Fredinho? O ato de amor é você se perdoar. Não ficar vivendo só no passado. O ato de amor é você ter fé em Cristo e viver o dia de hoje, sabendo que você não vai poder acrescentar um segundo ou modificar 1 milímetro no dia de amanhã, e que o dia de amanhã virá, quer você queira ou não. Ou seja, reduz a ansiedade, reduz a azia, reduz o mal-estar, o nervosismo. Um ato de amor é você viver o agora, que a gente faz muito pouco. Um ato de amor é você simplesmente dar um bom dia. Porque não se iludam, no nosso momento evolutivo, a gente não sabe muito bem o que é amar, não. Quem fala isso, a gente às vezes dá uns estudos, né? Às vezes eu perguntei uma vez, você sabe o que é amar? Né? Aí a moça do lado, sei, eu amo muito meu marido, né? Ama muito ou tá pegada demais a ele? Porque apego não é amor. Amor é expansão, é movimento. Amor é caminhar junto. Mas quando a gente fala isso, Fredinho, que apego não é amor, a gente já causa uma estranheza, né? Porque às vezes a gente apega muita pessoa e fala, não, eu sou muito apegado porque eu amo demais. E aí você está abafando, às vezes, um outro. Ou você está revelando uma grande fragilidade que você não consegue viver com você mesmo. Aí você precisa do outro para estar te validando. Então, a gente ainda está muito distante desse amor, mas a gente consegue exercitá-lo nas pequenas coisas. A começar observando o outro e tentando transformar o outro em próximo. Isso é movimento. Isso é o espetacular movimento da vida. E o próximo, gente, começa lá na água, no mineral, passa pelo vegetal, vem no animal, até chegar no aminal. Porque a verdadeira religião de Deus, se a gente pode dizer assim, Deus não tem religião, né? Deus é o todo, mas a verdadeira religião é a do amor cósmico universal, quer dizer, da expansão e da coesão cósmico universal. Sim. E é interessante isso porque, e aí a prova, né, o nosso planeta, aqui a gente encarnado aqui, é a prova disso, né? Que a gente tem que desenvolver esse amor, porque tudo interfere, né? Não é isso do que lá no Pantanal, como você falou antes, ou do outro lado do mundo. Alguns anos atrás, né? Explodiu uma doencinha lá na China. Ah, não. Tá muito longe, não tem nada não. Não tem problema não. E aí virou uma pandemia mundial que deu trabalho para todos nós durante 2, 3 anos, né? E ainda está circulando, né? Ela se tornou menos ativa, mas ainda está presente em todo mundo. Então a gente está num quartinho. Né? O planeta Terra é um quartinho. Tudo que a gente faz interfere no outro. Então é um convite. O convite é a gente amar a tudo. Porque todos os cuidados que a gente faz reflete para nós e para o outro. Então as queimadas refletem, né? A gente ficou
aqui a gente, em Barbacena, não tinha tanto queimado, mas o céu ficou alguns meses infestado de fumaça. E o pessoal Embora continuava a fazer queimada, né, Fredinho? Isso aqui é o mais incrível, né? é porque eu pensava que o céu estava nublado, né? Mas é fumaça, né? Aquele calor, aquele abafamento. E aí vai refletindo, né? Esse tempo doido que a gente vivencia hoje, né? Nesse verão, que está muito quente ou está muito frio. São tudo reflexos do nosso pouco amor com a natureza. E é esse amor que a gente tem que buscar desenvolver com todos, com os animais, né? Porque todos são, né, na verdade, constituem esse todo universal. E os animais ainda mais próximos de nós, né? Todos esses animais, porque eles são um princípio inteligente que já está desenvolvendo para se tornar como nós, né? São os nossos irmãos menores. Então, que a gente possa também refletir sobre esse amor como a expansão para todos, né? Não só para o nosso próximo homem, né? Hominal, mas para o todo como o universo inteiro. É isso aí, Fredinho. Fernando, né, nosso tempo vai se esvaindo, né? A gente vai conversando e ele vai acabando. Eu gostaria de te agradecer muito por trazer essas reflexões, né? Hoje, que a espiritualidade continue sempre te iluminando nesse processo, iluminando você, a Valéria. Um abraço a ela. Ô, Fredinho, muito obrigado. Obrigado pelo seu carinho de sempre. Mais uma vez, agradecer as oportunidades que você me dá do trabalho, né? Um abraço à esposa aí. Você está em casa hoje? Hoje eu tô. Bacana, muito legal. Manda um abraço para ela e agradecer a todos os ouvintes, né? O carinho e a caridade de nos ouvir até aqui, que também é uma caridade nos ouvir, que a gente, quando fala, é porque a gente está precisando de aprender, né? Às vezes o pessoal nos vê falando aqui, fala, pô, esse pessoal tá bem, vai estar nada. Nós estamos correndo atrás para tentar fazer um pouco do que a gente fala. Isso mesmo. Muito obrigado novamente, obrigado a todos vocês, né, que nos acompanharam, que nos acompanham. Esse programa fica gravado no YouTube, então se você quer assistir, reassistir, mandar para alguém, é só ir no YouTube Ame Barbacena, assim como os outros programas também estão lá disponíveis. Um abraço a todos e até o próximo programa, se Deus quiser. Que assim seja.